Bom, crianças, retornamos agora com nossa aulinha de produção textual. Vamos relembrar algumas características desse gênero que nós estamos trabalhando. Fábulas. E aí, o que são fábulas? São pequenos textos, não é isso? Em que os personagens geralmente são animais com características humanas, ou seja, com sentimentos, né? Isso, como a esperteza, a coragem, o medo, a inveja. São sentimentos humanos que eles representam dentro da fábula, além de falar, né? Esses personagens eles falam como se fossem pessoas. A outra característica da fábula também é que sempre no final ela vai nos dar um ensinamento, né? Na moral. O que seria a moral? Um conselho, um ensinamento, uma lição para o nosso dia a dia. Sempre é sobre algo que nós precisamos saber, precisamos ficar por dentro ou precisamos aprender, certo? É um ensinamento que toda fábula vai nos dar no final da sua história. Bom, gente, e hoje nós vamos conhecer a fábula do leão e a raposa. Você já ouviu falar? Não? Pois vamos prestar atenção na leitura da professora. O leão e a fábula. Vocês vão encontrar essa história na página 165 do Ápice Linguagem. Um velho leão não conseguia mais sair para caçar. Ele colocou em prática um plano. Entrou numa gruta, deitou-se, fingindo estar muito doente. Ele comia os animais que iam visitá-lo. A raposa esperta descobriu o plano. Apresentou-se do lado de fora da gruta e perguntou ao leão: "Como você está?" O leão respondeu: "Estou mal, por que você não entrou?" A raposa respondeu: "Eu não entrei porque só vi rastro de animais entrando, nunca saindo." Moral da história: contra esperteza, esperteza e meia. Bom, meus queridos, essa é uma fábula de Esopo, né? Como eu falei para vocês, que nós vamos conhecer muitas fábulas desse autor. E ela fala, e a característica humana que a gente vai perceber aqui nos dois animais é a esperteza, como a própria moral está nos dizendo, né? Então vamos fazer comentários sobre essa fábula. O que o leão tinha decidido fazer? Ele não queria mais caçar, então ele bolou um plano, não foi isso? Fingiu estar doente. E aí, quando os amigos, os animais iam visitá-lo, ele, devorava todos eles. Que leão esperto, né? Só que a dona raposa, que é muito mais esperta que o seu leão, resolveu se apresentar de fora da gruta. Logo ela não viu rastro de animais saindo e pensou: aqui tem coisa. Então o leão estranhou porque a raposa estava falando coisas de fora da gruta e resolveu perguntar: "Por que você não entrou?" E ela, muito calma, respondeu: "É porque eu só vi rastro de animais entrando, nunca saindo." E aí ela conseguiu se salvar das garras, né, desse leão esperto. Bom, gente, o que eu quero que vocês observem nesta fábula? Dois sinais de pontuação que nós vamos começar a estudar, que é os dois pontos e o travessão. Quando é que eu uso dois pontos? Quando é que eu uso o travessão? Vocês lembram que eu disse que uma das características deste gênero é porque os animais falam como pessoas? Pois muito bem. Aonde vocês veem o leão e a raposa conversando, é um diálogo entre eles, certo? E no diálogo, a pessoa tem que usar travessão, porque ali indica que a pessoa está falando. Quem iniciou a fábula foi o autor, né? O narrador. Autor-narrador começou narrando a história. Mas chegou um momento dentro da fábula em que os dois animais conversam
conversam, dialogam, é isso? E para isso eles precisam usar a pontuação correta. Ou seja, quando vocês chegarem no verso, a raposa esperta descobriu o plano, ainda é o autor falando. A raposa esperta descobriu o plano, apresentou-se do lado de fora da gruta e perguntou ao leão. Quando o autor disse, perguntou ao leão, observe que aí tem 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos indicam que alguém vai falar no texto. E logo você vai ver no outro verso que ele começa com o travessão. E depois do travessão diz assim, o leão, como você está? O leão faz uma pergunta para a raposa. O leão respondeu. Aliás, a raposa que fez a pergunta. O leão respondeu, estou mal. Por que você não entrou? Vocês podem observar aí, crianças, que nessa frase dele, ó, estou mal, ele está falando, não é isso? Se ele está falando, então esse parágrafo tem que começar com travessão, porque o travessão indica que alguém está falando no texto. Por que você não entrou? Essa frase, ela é uma frase interrogativa. Veja o pontinho que está no final. Isto é uma pergunta, né? Nós já estudamos pontos de interrogação. A raposa respondeu. Nesse verso, a raposa respondeu. Quem está falando é o autor, o narrador, certo? Aí, 2 pontinhos, porque os 2 pontos indicam que alguém vai falar. Agora é a raposa. Vejam que na fala da raposa, o parágrafo inicia com travessão. Por quê? Porque indica que alguém está falando no texto. Eu não entrei porque só vi rastro de animais entrando, nunca saindo. Esperta, né? Essa raposa. Muito bem. Então, crianças, esta foi a nossa fábula de hoje. Agora nós vamos fazer a interpretação escrita dela, depois dessa interpretação oral, nas páginas seguintes, certo? Então, abra um livro e bons estudos. Tchau, meus queridos!